Você precisa drivar o seu cérebro. O que é driver? Piloto. Você precisa colocar drivers mentais para você ver graça nas coisas. Eu vou te falar, remedinho. Confronte pessoas que você tem medo. Se você confrontar essas pessoas, seu cérebro fica mais potente. O que vai acontecer? A pessoa vai ficar decepcionada com você porque ela dominava você, agora ela não domina mais. Pronto. O fato dela não dominar, ela vai entrar numa fase de decepção que é a trégua que você precisa. Aí ela vai olhar e vai falar, agora eu vou confrontar. Não, a pessoa ficou doida, não tem como confrontar doido. Aí ela fala, vou pegar e vou oprimir outra pessoa, igual os valentão da escola. Toda sala que eu estudei tinha um valentão. Eu nunca fui o valentão da sala. Nunca, nenhuma vez. E eu tinha uma raiva profunda dos valentões. Só que o valentão, quando ele chega para oprimir uma pessoa que está decidida, aí ele fala, não, você não vai mexer não, vou mexer com outro. Vou mexer com outro bobo, você deixou de ser bobo. Então se tem alguém te oprimindo emocionalmente é porque você é uma coisa. Você é bobo. E a gente tem que deixar de ser bobo. Agora, se aos 10 anos de idade você chamava uma coisa de momento difícil, e hoje aos 35, aos 45, aos 55, você acha que isso é difícil até hoje, aí você é um bobo reborn. Você não muda. Você é uma borracha. Você é um bebê de borracha. Vou abrir para pergunta aí, vai. Sabe o que eu mais gosto dos memes? Que é tipo assim, dura de 10 a 15 dias. Daquilo eu quero saber o que é o próximo. Tá em alta gravar vídeo dos bebês reborn, viu? Qual o significado que você tem para buscar o reino de Deus em primeiro? E se você considera que você busca o reino em primeiro? Mateus 6, 33, onde fala buscar em primeiro o reino e a sua justiça e as demais coisas serão acrescentadas. Dia 20 de julho desse ano vai fazer 12 anos que eu resolvi buscar o reino em primeiro lugar e só tenho crescido em graça, sabedoria e entendimento em relação a isso. Isso é tão forte que eu desvalorizo completamente essa questão de capital, de empresa, de tudo que você imaginar, de rede social. Eu uso tudo como ferramenta, empresa como armamento, dinheiro como munição. E nada me interessa, não sei se. A resposta sobre a segunda pergunta é se eu me considero. Não me considero, eu destruí com aquilo que eu achava que eu sonhava. Para viver uma coisa só. Tem gente que acha que eu quero 10 coisas, 20, eu só quero uma. Tem gente, mas só quer ser político. Deus me livre de querer isso. Isso é um chamado diferente. Porque você busca o reino, aí Deus coloca algo no seu coração, não é escolha sua mais. Quem quiser anotar para depois se ferrar na vida, o escolhido não tem escolha. Quando Deus te chama, é porque você já faz parte do rolê dele. Então, se ele chamou, é porque ele vê capacidade em você. Uma sugestão para Deus não te usar é simples. Não aprenda nada, não se desafie em nada. Seja uma ameba. Que se você crescer um pouquinho, ele te coloca em funções. Se você tiver frustrações, tudo que você for amadurecendo, ele vai te escalando. José, Pernambuco, conhecido também como Perna de Robô. Eu queria saber como que um líder que nasceu de uma amputação, ele ativa um movimento para propagar uma história que carrega uma mensagem que Deus colocou como o maior presente na vida dele. Não se vitimizando, mostrando que você é uma dádiva e que aquilo que você tem de impedimento físico não é um impedimento mental, não é um impedimento para você prosperar e nem uma desculpa para você chegar atrasado, entende? É um tipo de dificuldade só no começo. Depois você percebeu, né, que ao longo do caminho isso não te paralisou e nem diminuiu sua velocidade. Você vai ver os caras velocistas, né, que são amputados correndo mais rápido que a maioria dos seres humanos. Então, a questão tudo é sobre o viés cerebral de ser vítima ou ser governante. Você mostra que é governante, que é próspero, que desfruta, todo mundo que tem o mesmo problema vai falar, mano, por que eu não sou igual a esse cara? E aí você dá a oportunidade das pessoas chegarem próximas a você, para você contar a história, ou para você ensinar, para você aplicar seu método. Sacou? Obrigado. Eu queria saber como é que eu faço para deixar de ter uma mente mais conservadora em relação a gastar dinheiro, entre aspas, vamos dizer, muquirana, e poder transbordar, né, e poder desfrutar. Quantos anos você tem? 19. 19. As conversas de menino de 19 anos. 19 anos quer só beijar na boca, moço, porque você está falando de dinheiro a hora dessa. Eu gosto dessa geração. Todo o dinheiro que você deve aplicar agora, a maior parte, de forma absoluta, tem que ser para o progresso. Eu gravei um stories ontem, correndo. Eu estava no condomínio depois da corrida. Foi ontem. E mexeu com tanta gente que eu fiquei impressionado. O tanto de gente me respondendo. Eu nunca pensei por essa ótica. Alguém falou assim, eu investi numa empresa, a empresa não deu retorno. Eu falei, você não investiu, você apostou. Você sabe? Aí eu fui explicando as coisas que a empresa deveria dar para ele antes dele falar que vai aplicar aquele dinheiro. A pessoa que não tem a mentalidade de investidor, ela compra sonho dos outros. Isso é aposta. É a mesma coisa, você está apostando. Não, mas o cara, você tem que ver, o cara é uma máquina. Então você está apostando numa máquina, só isso. Ou sonho ou máquina, que é investidor de verdade, que é relatório financeiro. Cadê o plano de negócio? Cadê o ROI? E cadê as dificuldades? Quando eu vou investir, eu peço pro cara, agora é o seguinte, eu não quero ouvir história boa, me conta só as tristes. Me conta as 10 possibilidades que o meu dinheiro pode ir embora e não voltar. O cara, não, 100% de certeza de voltar. Aí eu falo, obrigado, Jesus, já está resolvido. Nunca que eu vou entrar num negócio desse. O cara acabou de fechar, ele foi contra a física quântica, a física natural, ele é contra o átomo, contra o próton, contra o elétron, contra todo mundo. Quer dizer que não tem chance de dar errado? Não. Falar, rapaz, você me tirou de uma. Investidor profissional faz pergunta até chegar no X da questão. A pessoa acaba de ouvir um lero, essa empresa quer vender demais. Aí você entra, tchau. Loucura de sua cabeça. Ou seja, não ter o drive mental de investidor faz todo mundo perder dinheiro com os outros. Todo dia, uma pessoa que não tem perfil de investimento vai perder dinheiro investindo naquilo que não tem lógica. Peça os dados. Aponta para onde nós estamos indo. Qual que é o ROI disso? Não faz sentido se você não entender. Como eu faço para saber qual das minhas habilidades eu posso tornar um infoproduto? Qualquer uma delas. Qualquer habilidade para virar um infoproduto. Qualquer experiência para virar um infoproduto. Meus 80 livros, acho que com 70, só é a experiência que eu entrei. Olha para todos aqui, ó.
A babá do povo. 2022, a experiência que eu tive na política. Olha lá o jeito que é. Ó. Progresso tampando o olho. A bandeira do Brasil. Ali, filho. Ó. A babá do povo. Progresso tampando o bebê. O povo é o bebê. É um bebê reborn, inclusive. Tem lá a estrelinha do PT. Esse livro é pesado. Esse livro aqui, na época medieval, me queimaria na praça pública por causa desse livro aqui. Olha lá. Quando o controle vem disfarçado de auxílio. Tá escrito no subtítulo. Aí você deixa o bebezinho reborn, que é o povo imaturo. Usa a bandeira, vestir nele. Tampa o progresso vermelhinho com o olho. Dá uma nota de 100 e fica calado. Um filho pequeno vale menos que o escravo. Na Bíblia conta essa história. Um filho pequeno vale menos que o escravo, pra você ter uma ideia. Então, como você não sabe, isso aqui foi uma experiência que eu tive. Eu falo, mano, a gente só precisa fazer o povo crescer, porque se cada um for protagonista do rolê, pra que não precisa da babá? Dá pra você monetizar qualquer habilidade. Você tem que contar uma história, né? Fazer um storytelling disso. Criar um método. O método é você mesmo. E aí o método tem que tirar a pessoa do ponto A e levar pro B. Você tem que mostrar com quanto tempo que você leva do A pro B. Sacou? Com a consciência que você tem hoje, se tivesse que começar do zero, qual seria o primeiro passo? Ah, eu ia tirar uma semana pescando. Pelo menos. Eu não ia mexer com esse trem de amanhã, eu vou ver se não. Eu ia uma semana, eu ia ficar só rindo. Sabe por quê? Eu ia rir, não é por causa do caos, mas porque eu ia fazer as detecções dos drivers. Tá tudo intacto? Tá. Tá tudo certo? Tá. Então tá. Eu investi demais em gente. Eu abri muitos caminhos. Eu gerei muito valor. Por uma semana eu vou ficar de boa. Mas a sua resposta vem no 8º dia. No 8º dia eu ia começar a vender alguma coisa. É o único jeito de criar uma conexão. Se eu começasse numa cidade com 3 mil pessoas ou com 500, eu ia nos grupos mais fortes daquela cidade e ia servir. Não para enturmar, mas para servir. E eu ia escolher um produto de alguém, eu ia testar várias coisas, vários produtos. Inclusive eu tenho um desejo no meu coração, vou dar um jeito de fazer esse trem antes do rolê do ano que vem. É o desejo de escolher uma cidade, colocar aquelas máscaras para tampar, né, o rosto, ir para o lugar, pousar com o meu jato, descer, deixar meu celular lá dentro, sair sem nada. E eu tenho 2 nomes no meio, eu tenho 4 nomes, né? O Pablo, Henrique, é público meu nome. Pablo, Henrique Costa Marçal. Eu ia usar só o Henrique Costa, ir com a máscarazinha e fazer R$1 milhão. Ia só poder voltar para o avião e voltar para minha vida só depois de fazer 1 milhão, em qualquer lugar do Brasil. Somente no Nordeste, onde for. Chegar sem meus contatos, sem nada, usando só meus drivers. Eu fico louco para fazer isso. E aí, eu tenho as cenas da cabeça, eu comprando uma bicicleta, aquelas barras circulares que eu vou comprar, que eu gosto do storytelling daqueles chorados, sabe? Primeiro dinheirinho, eu vou comprar uma barra circular, encostar no aeroporto, ficar olhando para o avião e falar assim, eu vou comprar um avião desse um dia. E sofrer com aquilo que é meu, entende ou não? E pegar a bicicletinha, arrumar um produto e vender daqui, servir dali, entrar nos grupos de relacionamento da cidade. Mas eu vou te contar, o que eu faria é vender. Primeira coisa que eu sei do primeiro dia, sem nenhum real, eu vou fazer esse trem. Ô, Patrícia, manda essa mensagem, eu vou discutir esse negócio aí. Eu vou fazer esse negócio. Eu queria fazer com a família inteira. Não, 90 dias para ficar milionário. Se eu não ficar milionário em 10 dias, eu desisto desse trem. Eu falo, não, eu aceito o Bolsa Família. Se demorar 10 dias para fazer o rolê acontecer. Que ninguém conhecia ele, para testar se ele conseguiria Tem um documentário americano. Vários bilionários não deram conta e alguns conseguiram. O Cardone, tem uns caras que conseguiram. Ele montou a churrascaria com pessoas que ele nunca tinha visto na vida. Uma churrascaria nos Estados Unidos, bem montadinha, dá $1 milhão de faturamento por mês. Pra você ter uma ideia. Agora, eu não vou para esses lugares porque é mais fácil de fazer. Eu quero ir para um lugar que não tem como. Eu quero ir para um lugar assim que todo mundo vai falar, não dá. E pior que dá. Você olha para um lugar que não tem certas coisas, você começa a fazer aquilo. Você fala, mas não tem ninguém na cidade para comprar, então você tem que distribuir nas cidades em volta. Ah, não tem como, então nós vamos ter que usar a internet. Aí não pode usar a rede social, não pode usar o celular, não pode usar nada. Então você tem que construir uma rede de gente, você tem que vender um produto. E na hora que você acertar a mão, você cria o seu produto. Vai começar vendendo alguma coisa de alguém. Primeira necessidade é básica de alimento. Primeiro é abrigo, depois é alimento, depois as coisas básicas de roupa, isso e aquilo. E você não tem que ficar focado em ter uma vida normal. Você tem que ter o foco para investir em você. Lembra disso. Troque a ordem dos seus desejos e dos seus sonhos. Você vai prosperar mais rápido. Se você tirar o tempo inicial total para alargar seu cérebro, você não fica se você entrar na esteira do consumismo, você está perdido. Hoje, 99% das pessoas vão para um trabalho reclamando dele, pega o dinheiro e faz compromisso para os próximos 10 anos com o dinheiro e tem que ser escravo da esteira. Ele tem que ficar voltando no trabalho para pagar a conta do negócio que ele fez. Troque os desejos, vontades e sonhos de ordem. Coloque em primeiro lugar, investir em si mesmo. Pra você ficar mais potente. Então, por favor, você que é brasileiro, não fica com essa onda de querer comprar sua casa própria como a primeira aquisição. Não faz sentido. Nos países desenvolvidos, as pessoas não querem ter casa própria. Elas querem primeiro descobrir uma coisa que vai dar uma renda para elas. E o brasileiro é o contrário. Ele arruma qualquer pedaço de chão, meu sonho é ter minha casa. Ele taca um tijolo em cima do outro e vai. E aí quando ele vê que ele vira empreendedor, ele fala, vou meter mais 4 lajes para cima e alugar 3. E aqueles prédios torto, que nem a... Por que isso? Aí você fala, cara, o que é isso? Se você investir na sua mente para comprar driver mental, experiência, conexão, acesso, depois a casa que você ia ficar 30 anos pagando, você vai morar numa casa 30 vezes mais cara daqui 5 anos. Isso é doideira. Então a sugestão que eu dou para vocês, investe tudo que você puder naquilo que vai tornar você mais forte e maior e menos apegado e mais ressignificador, porque você vai crescer mais rápido. Não morra por uma casa, não morra por um carro, porque tem gente morrendo para defender um carro dos sonhos e o outro matando para levar ele para o desmanche. Não morra por coisas e nem mate por coisas.
Invista tudo que você puder, os melhores dias da sua vida, na sua cabeça, no seu coração, ganhando experiência, ficando mais forte, mais próspero, mais corajoso. Se esse aprendizado fez sentido para você, imagina o que o livro pode te ensinar. O link está na descrição. Não perca essa oportunidade.